Olá pessoal, como vai? Luiz do site leifeducação.com.br. Que a gente vai aprender a fazer hoje. Hoje a gente vai aprender a fazer um acompanhamento de vendas. Esse acompanhamento de vendas é o que você vai conseguir acompanhar a meta e o faturamento realizado pelo seu time de vendas e quantos por cento ele fez, o saldo da meta, o faturamento diário ideal, a média, a projeção e qual vai ser o percentual que ele vai atingir de acordo com a projeção de vendas. E para a gente fazer esse trabalho aqui, eu já montei aqui uma estrutura e vocês podem estar copiando, porque aqui a questão a gente vai falar mais das fórmulas que está sendo utilizadas para a gente poder fazer esse acompanhamento e com alguns detalhes, mas esse acompanhamento ele é quase um acompanhamento automático, apenas com algumas atualizações você vai conseguir acompanhar aí o seu time de vendas. Então, sem mais demoras, vamos aqui começar o nosso trabalho. Então, a gente aqui vai utilizar, eu vou utilizar aqui como exemplo o mês de dezembro de 2024. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro campo que eu tenho que preencher de forma manual, eu colocar a data do início do mês, sempre o início do mês, independente se é sábado ou domingo, início de mês 2024. O próximo campo que a gente tem que fazer, pessoal, deixa eu apagar esse aqui, senão vai dar confusão aqui. Deixa eu apagar o restante. A gente vai fazer 100%. Fim de mês. Eu não preciso preencher. Se você quiser, pode. Mas não há necessidade, que eu vou ensinar uma fórmula para vocês. Vocês podem preencher manualmente dessa forma aqui. Mas o que vocês vão aprender é utilizar a fórmula fim de mês. Fim mês, na verdade. E como ela funciona? Eu vou escrever fim mês dessa forma que está aparecendo na tela para vocês. Eu vou selecionar minha data inicial. Lembra que a gente colocou a data do início do mês? Então a gente seleciona ela, ponto e vírgula, coloco o zero porque eu não quero que ela me retorne um mês para frente. Então eu quero esse mês que a gente está. E fecho parênteses e dou um enter. Automaticamente já me traz aí a nosso dia de fim de mês, que é o dia 31/12. Então toda vez que você for preencher agora o início de mês, já vai te retornar o fim do mês automaticamente. Por exemplo, se você trocar o mês aqui e colocar janeiro de 25, né, que é o mês que a gente está, já automaticamente me retorna com com o último dia de janeiro. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é essa parte do hoje. Esse hoje tem duas formas de preencher. Por exemplo, se você estiver dentro do mês de dezembro, você pode escrever a fórmula hoje. Desse jeito aqui, bem simples. Hoje, abre e fecha parênteses e dá um enter. Ela vai retornar o dia de hoje que você está trabalhando. Por exemplo, se eu estivesse em dezembro e fosse dia 30, ela me retornaria dia 30. Como eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 6 de janeiro de 25, então me retornou 6 de janeiro de 25. Então, e qual é o problema dessa fórmula aqui? Por isso que eu não recomendo você utilizar. É que ela vai sempre buscar o dia de hoje, né? Como a fórmula própria diz. Mas se você, por exemplo, fechou o mês de dezembro e quer ver o resultado em fevereiro de dezembro, quando você abrir o relatório com a fórmula hoje, ele vai trazer o dia de hoje de fevereiro, por exemplo, num futuro aí posterior que você está abrindo esse relatório. Então, essa data de hoje vai ficar sempre andando. Ela é ideal para você acompanhar dentro de um mês vigente, para você não ter essa preocupação de atualização. Mas fica aí a critério de vocês. E a fórmula que eu recomendo você utilizar é o clássico manualzão mesmo. Digita aí a data na mão desta forma. E tá tudo certo. Agora aqui a próxima coisa que a gente vai fazer, que é bem bacana. Dias úteis no mês. Normalmente a gente faz essa contagem de forma manual,
Aqui eu já vou ensinar uma fórmula para vocês que vai fazer essa contagem através da fórmula e ainda vai tirar os feriados que você determinar. Então vamos lá, a gente vai usar igual trabalho total ponto INTL, o dia trabalho total intervalado. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Se vocês quiserem copiar aí, vai precisar selecionar alguns parâmetros para essa fórmula funcionar: a data inicial, a data final, informar o final de semana e feriado, ok? Então, sem mais demoras, a gente já sabe que a data inicial é o início de mês aqui que a gente preencheu o manual, que é de dezembro. Ponto e vírgula, eu coloco a data de fim de mês que a gente fez a fórmula aqui, beleza? Ponto e vírgula novamente. Finais de semana, a gente vai selecionar sábado e domingo. Ah, mas eu só paro no domingo. Você pode vir aqui e selecionar somente o domingo. Ah, eu só paro na segunda. Sem problema, só selecionar aqui somente segunda. Aqui tem alguns campos que você pode selecionar de acordo com a sua necessidade. Então, eu vou selecionar aqui o tradicional, sábado e domingo. Vou clicar ou digitar o código 1 diretamente, não tem problema algum. Ponto e vírgula novamente, feriados. Eu tenho que selecionar aqui a data de feriados. Ou eu posso também informar de forma manual. Eu não recomendo porque isso não fica tão automático e fica mais trabalhoso para manutenção. Então eu vou selecionar a data dos feriados aqui que eu separei aqui nesse quadradinho aqui entre a coluna F e G. Vou selecionar apenas as datas na coluna G. Vou fechar parênteses e dar um Enter. Vocês já perceberam que ele já me trouxe aqui 22. Isso quer dizer o quê? Que são 22 dias úteis dentro do mês de dezembro, sem contar feriados. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar os feriados dentro do nosso quadro aqui, que vai atualizar os dias úteis do mês de verdade. Então aqui você pode colocar qualquer nome, isso aqui não vai interferir, isso aqui é apenas um controle seu. Eu vou colocar aqui, por exemplo, véspera de Natal, que normalmente algumas empresas não trabalham nessa data. Vou colocar 24/12 de 2024. Vou colocar o próprio Natal, que é 25/12 de 2024. E vou colocar a véspera de ano novo, que é dia 31/12 de 2024. Eu coloco o ano novo? Não, você não vai colocar o ano novo, porque ano novo já é mês de janeiro e você coloca essa informação no mês de janeiro. Perfeito? Então, a gente aí tem 19 dias úteis dentro de dezembro, desconsiderando os feriados. Você vai me perguntar, pô, tem um feriado municipal, estadual, ou eu vou dar férias coletiva, vou parar qualquer dia do mês aí. Eu posso colocar nesse campo? Pode. Se, por exemplo, você não vai trabalhar um dia de qualquer mês, seja lá qualquer motivo, por exemplo, folga. Você vai colocar aqui folga, você vai colocar dia 10/12 de 2024. Você já preencheu ali o campo e a fórmula aqui já atualiza com 18 dias úteis, não tem problema. Você pode colocar a data que você quiser. Se essa data estiver dentro de uma semana útil, ele vai desconsiderar. Vai desconsiderar e vai tirar um dia útil a mais aí do relatório. A fórmula de dias corridos. Ela é bem parecida com a fórmula acima que a gente acabou de fazer. Só que a diferença é que a data que a gente vai considerar final não vai ser a data de fim de mês, mas assim a data do dia de hoje, que no caso eu estou simulando como dia 30 de dezembro de 2024. Porque o que a gente quer saber aqui? Eu quero saber dos 19 dias úteis do mês que já correu, quantos dias já correu dentro desse mês aqui útil. Então é essa informação que eu quero enxergar. Então vou fazer aqui dia, trabalho total e NTL, a mesma fórmula. Vou selecionar a data inicial,
a data final, que nem eu falei. Não é a data de fim de mês, mas sim a data do hoje, porque você quer saber quantos dias já correu dentro do mês. Vou ter que usar os mesmos parâmetros de final de semana e os mesmos parâmetros de feriado. Então, vou selecionar todos os campos e vou fechar. Então, ele já me trouxe aqui, pessoal, 19 dias corridos. Isso está certo? Sim, está. Porque dia 31 a gente colocou como feriado. Então, nessa simulação que a gente está fazendo, hoje é o último dia útil do mês. Então, o ideal hoje é que todo mundo bata as metas. Vamos verificar se isso aconteceu. Próxima etapa aqui, percentual ideal. O que isso quer dizer? Dentro do mês, a gente tem que fechar o mês com 100% das nossas metas. E o Mas cada dia a gente tem um percentual a atingir, vamos dizer assim, uma meta diária de vendas. Se fosse 20 dias úteis e a gente teria que bater as metas diárias, seriam 5% 5% de metas por dia que a gente teria que atingir. E multiplicado pelos dias corridos, a gente teria que estar com, por exemplo, com 19 dias, com 95% desse exemplo de 20 dias úteis. Então a gente teria que estar com 95% das metas atingidas. E como a gente faz essa fórmula? A gente faz o igual. Eu vou abrir o parênteses aqui e vou colocar o 1. Ah, por que o 1? O 1 representa 100% na fórmula matemática do que a gente quer. Então, 100% 1 dividido pelos dias úteis, perdão. Dias úteis, e vou fechar parênteses aqui. Quando eu der um enter aqui, já vai me trazer qual fórmula? Que a minha meta diária por dia em 19 dias úteis é de 5,26. Então essa aqui é a minha meta diária que eu tenho que atingir de vendas por dia. Agora tem uma segunda etapa aqui da fórmula que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar, que eu quero saber o percentual ideal para hoje. Então vou colocar vezes dias corridos. Então aqui está 19, tem que dar 100%. E deu 100%. Para a gente fazer a fórmula um pouco diferente, eu vou tirar aqui, colocar dia 20 do 12 aqui para a gente ver de uma forma melhor como que era para ser. No dia 20 do 12, a gente tem 15 dias que já foram corridos e o percentual ideal para aquele dia era de 78,95%. Então vamos para a próxima etapa aqui, pessoal. Eu já trouxe aqui alguns vendedores aleatórios que eu criei aqui da minha cabeça, valores de metas também e o faturamento realizado também. Isso aqui tudo eu tirei da minha cabeça para a gente fazer o nosso exemplo. Porque aqui o nosso foco é na fórmula. Eu quero saber aqui qual foi o percentual feito até agora desse faturamento, como se fosse dia 20. Eu vou fazer como? Vou fazer aqui faturamento realizado dividido pela meta e vou dar um enter. E o Excel já me trouxe o faturamento, já me trouxe o percentual feito dos meus vendedores. Vocês perceberam que na hora que eu fiz uma fórmula, o Excel já preencheu nas linhas de baixo. O que eu fiz, o que a gente tem que fazer também, que eu recomendo. Quando vocês preencherem o campo aí de vocês de as colunas, aqui o nome das colunas, faturamento realizado, meta, vendedor e afins, e também preencher os dados de vendedores, eu recomendo vocês a inserir uma tabela para vocês trabalharem com essas informações, para ficar mais fácil e rápido aí o seu trabalho. Então, como insere uma tabela dentro do Excel? Você vai selecionar a sua área preenchida aqui na primeira vez. Você vem inserir tabela. Eu não vou conseguir fazer aqui porque meu Excel já está em formato tabela, mas é só clicar ali, vai aparecer uma caixinha escrito o intervalo que foi selecionado e selecionar o campo também de que o meu cabeçalho, que a minha planilha tem cabeçalho. E assim vai dar tudo certo. Continuando a explicação aqui das nossas metas.
Eu quero saber agora o saldo de meta. O que é o saldo de meta? É o quanto falta para eu atingir a meta do mês. Então eu vou colocar igual, eu vou colocar o realizado menos a meta. Então eu preciso ainda de R$ 3.779 para bater a meta do Carlos. O faturamento diário ideal. O que isso quer dizer? É baseado na meta do Carlos. Qual seria o faturamento diário dele em reais para ele atingir a meta? Então, como a gente faz isso? Eu vou abrir aqui o igual, eu vou selecionar o valor de meta, vou dividir pelos dias úteis do mês e vou dar um Enter. Ah, eu esqueci de um detalhe, pessoal. Tem que travar aqui a célula D2 aqui para a fórmula não andar errado. Atualizei aqui a fórmula e já me trouxe aqui os valores diários de faturamento do Carlos. O Carlos tem que faturar por dia R$ 988,37 para poder atingir a meta, dentro dos 19 dias úteis do mês. É a média de faturamento. Agora eu vou fazer o que? O comparativo, né? Vamos dizer assim, né? Quando a fórmula estiver pronta, você vai poder comparar se o faturamento do Carlos está dentro do faturamento ideal ou acima, através de uma média. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou abrir a fórmula igual, vou selecionar o faturamento do Carlos, vou dividir pelos dias corridos do mês. E vou dar um F4 aqui para travar, para a gente ver como que tá a média de faturamento do Carlos. Então, tá aqui feito a nossa fórmula e a gente já visualmente falando já consegue bater o olho e enxerga que o Carlos tá R$ 12 acima aí do faturamento diário ideal. Ele era para estar faturando 988 e ele está faturando R$ 1.000. Ok? Então tá ótimo. A próxima coisa aqui, projeção de faturamento. O que isso quer dizer? Com esse resultado que o Carlos está atingindo, qual vai ser a previsão de faturamento que ele vai atingir? E como a gente faz isso? Eu vou dar um igual aqui, vou selecionar a média de faturamento, vou multiplicar sinal de vezes pelos dias úteis do mês e vou dar um Enter. Vou travar aqui a D2 para não andar, não se esquecer disso, e vou dar um Enter aqui. Com o resultado da média de faturamento do Carlos, ele tem a previsão de atingir 19 mil em vendas e a meta dele é R$ 18.779. Então, pela projeção, ele vai atingir a meta, que já parte para o próximo nosso campo aqui, próxima coluna. Com quantos por cento ele vai atingir a meta? Então eu vou fazer a mesma conta que eu tinha feito lá em percentual feito, eu vou fazer aqui em percentual de projeção. Vou selecionar a projeção dividido pela meta e vou dar um Enter e já me trouxe aí o resultado para o Carlos. O Carlos está com a projeção de atingir 101% de faturamento. Então aqui está feito o nosso acompanhamento de vendas, bem simples e tranquilo. Belezas? Esse aqui é o nosso acompanhamento de metas. Se você gostou, deixa seu vídeo e se inscreva aí para receber mais vídeos como esse. Até mais e tchau, tchau.